Carismatic. Olá a todos. Saudações calorosas a todos vocês. Estamos muito felizes em voltar com mais um episódio. Na Carismatic, trabalhamos incansavelmente dia e noite para criar conteúdos que sejam realmente úteis. Mais de 50 pessoas contribuem com cuidado e precisão em nossa rede de canais para que se tenha a melhor experiência possível. Se está a gostar deste conteúdo, por favor partilhe o vídeo com outras pessoas. Esse pequeno gesto ajuda o programa a alcançar mais pessoas e dá-nos a energia para continuar ainda melhores e mais fortes. Vamos começar. Vamos com tudo. Hoje vamos mergulhar num conjunto de ideias sobre poder e sobre a natureza humana inspiradas no pensamento de Nicolau Maquiavel. Exato. E a premissa central é que o mundo, na verdade, não opera segundo a moralidade que nos ensinaram. Opera antes através de forças mais brutas, como o poder, o medo, o desejo. O interesse próprio acima de tudo. E as fontes que analisamos sugerem que ignorar estas forças torna-nos vítimas delas. Mas, se as compreendermos, podemos tornar-nos arquitetos do nosso próprio destino. A análise começa com uma imagem muito forte, a de vivermos numa espécie de gaiola invisível. Sentimos que seguimos regras, mas não sabemos bem quem as escreveu. Pois. E acreditamos que o trabalho árduo ou a honestidade são sempre recompensados, mas a realidade muitas vezes mostra-nos o contrário. E é aqui que entra Maquiavel. Há 500 anos, ele escreveu não sobre como o mundo deveria ser, mas como ele é. Precisamente. E é isso que vamos explorar. 7 leis maquiavélicas que, segundo as fontes, moldam as hierarquias humanas. Ok? Vamos então desconstruir isto. A primeira lei que a fonte aponta é a lei da economia da presença. A ideia de que o mosteiro do mundo vem da generosidade, mas sim da escassez. Mas isto parece ir contra tudo o que nos ensinam, não é? Sobre o ser fiável, estar sempre presente. É a tensão central. A analogia usada é ótima. A da água contra os diamantes. Água e diamantes. Sim, a água é essencial para a vida, mas como é tão abundante, o seu valor percebido é quase nulo. Ninguém pensa nisso. Certo? Abrimos a torneira e já está. É exato. Os diamantes, por outro lado, são inúteis funcionalmente, mas a sua raridade cria um desejo imenso, um valor enorme. E a fonte diz que nas relações humanas estar sempre disponível É ser como a água. Essencial, talvez, mas dado como garantido. Portanto, a tal ausência estratégica não é ser arrogante. Não de todo. É compreender a psicologia da valorização. A ausência cria um vácuo. E esse vácuo, a curiosidade e a atenção dos outros apressam-se a preencher. Percebo. Controlar a nossa própria disponibilidade. É o primeiro passo para deixar de ser um recurso e passar a ser um ativo valioso. Essa ideia de controle interno leva-me a outra lei que o Fonte apresenta e que parece ligada, a lei da assimetria emocional. Ah, sim. Essa é forte. É brutalmente simples, não é? Numa relação, quem se importa menos, controla. Soa quase cínico. É uma formulação crua, sem dúvida. Mas reflete uma dinâmica de poder que vemos todos os dias. A fonte usa o exemplo de uma negociação. Ok? A pessoa que está genuinamente disposta a abandonar o negócio, a levantar-se da mesa, é essa que dita os termos. Porque o desapego do resultado dá-lhe o poder. Exatamente. O investimento emocional excessivo, por outro lado, transmite necessidade, fraqueza. Sinaliza que a nossa estabilidade depende de um fator externo. Então a recomendação não é para nos tornarmos frios e calculistas. Não, de todo. É para desenvolvermos um centro de gravidade interno, não precisar da validação externa para nos sentirmos completos. É um paradoxo interessante que a fonte descreve. Sim, que as pessoas se sentem atraídas por quem não parece precisar delas. A chave é essa autossuficiência emocional. Quando o nosso valor não está em jogo numa interação, agimos com uma clareza que os outros interpretam como força. E essa força é magnética? É isso mesmo. Obrigado por continuar conosco até aqui. Se isto foi útil, envie agora mesmo para uma pessoa um único compartilhamento realmente motiva a nossa equipa. Depois de estabelecermos este controle sobre o valor e a emoção, a fonte passa para a estratégia externa. A próxima lei é o oposto do que se costuma aconselhar. Nunca ser um herói, ser uma necessidade. Pois. E a pergunta é, qual é o problema em ser um herói? Exato, parece uma coisa boa. O problema do herói, segundo esta perspectiva, é que ele é descartável. Descartável. Sim, ele surge, resolve um problema agudo e
Pronto, uma vez o perigo ultrapassado, a sua função termina. Recebe aplausos, talvez, e depois é esquecido. Porque a necessidade que o tornou relevante desapareceu. Exato. Enquanto que ser uma necessidade, isso é uma condição contínua. Faz sentido. É o conselho de Maquiavel a um príncipe, não é? Garantir que os súbditos precisem sempre dele. Precisamente. A segurança, seja numa carreira ou numa relação, não vem de ser amado, mas de ser indispensável. O amor é volátil. A necessidade é permanente. E instintiva. A fonte sugere construir essa dependência não de forma manipuladora, mas através de competências únicas, de um conhecimento que mais ninguém tem. Isso faz-me pensar noutra lei estratégica que a fonte aborda, a lei da névoa da guerra. Ah, essa é fascinante. Adverte contra enunciar as nossas intenções. E eu sempre pensei que partilhar os planos era bom, criava responsabilidade, apoio. E a fonte diz que o efeito é precisamente o oposto. É uma provocação. Diz que revelar os planos tem 3 consequências negativas. A primeira, psicológica. Que é? O nosso cérebro liberta dopamina, a recompensa química. Sentimos uma satisfação antes de tempo. Ah, claro. É como se o cérebro confundisse falar sobre a ação com a própria ação. Exatamente. E isso diminui a motivação para fazer o trabalho a sério. A segunda consequência é social. A sabotagem, sim. A nossa ambição pode ser vista como uma ameaça. E a terceira, a mais maquiavélica, é estratégica. Anunciar os movimentos torna-nos previsíveis. E quem é previsível é fácil de controlar. De antecipar e de neutralizar. A recomendação é, portanto, tornarmos um livro fechado. Usar o silêncio como uma arma. Exato. As ações, não as palavras, devem ser as nossas únicas declarações. Dominada a estratégia, a fonte passa para a ação. E aqui encontramos a lei do bisturi cirúrgico. A máxima de Maquiavel. Os danos devem ser infligidos de uma só vez, enquanto as recompensas, aos poucos. E a maioria das pessoas faz o contrário. Completamente. A analogia da fonte é a da cirurgia. Prolongar uma decisão dolorosa, terminar uma relação, despedir alguém, não é bondade. É tortura? É tortura lenta. É como a ideia absurda de cortar a cauda de um cão centímetro a centímetro para doer menos. A dor só é prolongada. Portanto, a ação decisiva, embora mais dolorosa no momento, é na verdade mais humana a longo prazo. Sem dúvida. Permite que a cura comece. Um corte rápido, limpo, final. Com as recompensas, o princípio inverte-se. Dar tudo de uma vez cria um pico de satisfação que desaparece rápido. Mas distribuir pequenas recompensas ao longo do tempo mantém as pessoas motivadas, gratas, é a gestão do prazer e da dor. E isso leva-nos a uma das leis mais controversas, talvez, a lei de chamar a atenção a todo custo. Pois essa desafia frontalmente o ditado "não se deve julgar um livro pela capa". A fonte diz que a capa é a única coisa que a maioria das pessoas vê. É uma ideia desconfortável, porque gostamos de acreditar num mundo justo, meritocrático, onde a melhor substância vence sempre. Mas a realidade é que o mundo não recompensa o melhor, mas sim o mais visível. A atenção é a moeda do poder. Ser ignorado é ser impotente, independentemente do nosso talento. Mas isso não pode sair pela culatra. Criar espetáculo não pode ser visto como falta de substância. É um risco, claro, se o espetáculo for vazio. A fonte não sugere substituir a substância pela aparência. Mas sim entender que a substância sem uma aparência cuidada. É invisível. O poder é visto como uma arte performativa. A nossa postura, o tom da voz, a forma como ocupamos o espaço. Não são detalhes superficiais. São a linguagem do subconsciente. Comunicam poder ou submissão muito antes de abrirmos a boca. Trata-se de gerir a imagem de forma deliberada. Finalmente, a lei que parece unir a todas as outras. A lei do mestre do timing. O amador está sempre com pressa, a reagir. E a paciência neste contexto não é passividade. É uma arma estratégica. A pressa destrói a dignidade. Exato. A reação constante demonstra uma total falta de controle. A metáfora é a do leão na savana. Ele não corre atrás de todas as gazelas. Seria um desperdício de energia. Fatal. Ele espera, observa e ataca apenas no momento oportuno. A maioria dos nossos erros na vida vem da impaciência, não é? Sem dúvida. Agimos cedo demais por desespero ou tarde demais por hesitação. Sim. A paciência estratégica é ter a disciplina para esperar que as peças se alinhem. É saber quando acelerar, quando abrandar e, o mais difícil, quando não fazer nada. Controlar o nosso tempo é controlar o resultado? Em essência, sim. Ao juntar estas 7 leis, a fonte deixa-nos com uma questão final muito provocadora.
Estas regras contradizem a moralidade que nos foi ensinada? E a pergunta é, quem nos ensinou essas regras de sermos sempre bons, honestos, transparentes? Foi alguém que queria que fôssemos poderosos ou obedientes? É uma conclusão desconfortável. Sugere que o sistema moral pode ter uma função de controle social. A analogia das ovelhas. Exatamente. A sociedade precisa de cidadãos previsíveis, dóceis, fáceis de gerir. Seguir as regras da bondade e da transparência total torna-nos excelentes ovelhas. E aplicar estas leis é, na prática, sair do rebanho. É um caminho que pode ser solitário, sim, e que atrai rótulos como frio, calculista, Mas, segundo a fonte, é o caminho para o autodomínio. para a verdadeira agência sobre a própria vida. A escolha final, de forma muito crua, é entre ser o martelo que molda a realidade ou a bigorna que é moldada por ela. E a análise termina com um aviso crucial. Conhecer estas regras na teoria não é suficiente. A verdadeira prova está na sua aplicação, nos momentos de pressão. Mas isto deixa-nos com uma reflexão final. Se estas são as leis do poder que podem ser discutidas abertamente, que outras dinâmicas, talvez ainda mais subtis, mais sombrias, operam sobre a superfície da nossa sociedade, completamente invisíveis para a maioria? Obrigado por estar conosco até ao final. Se este episódio o ajudou, curta, deixe um comentário curto e partilhe com alguém que possa gostar. Cada compartilhamento ajuda mais pessoas a encontrar-nos. E não se esqueça de continuar inscrito na Charismatic, o melhor ainda está por vir. Vimos-nos no próximo episódio. Tec. Continue Charismatic. Charismatic.